Bem-vindo a mais uma videoaula do curso do livro, onde nós pegamos um livro e transformamos ele em videoaula de uma forma didática, bem simples, para você entender o conteúdo e aplicar no seu dia a dia. Bom, nesse livro, HTML e CSS, projete e construa websites, nós vamos trabalhar agora o capítulo 4, que se trata de links. E a gente vai aí criar links entre as páginas, criar links para outras páginas ou outros sites, né? E links de e-mail. Bom, esse capítulo aqui tem um pouquinho de informação que é importante a gente trabalhar para você poder entender melhor o HTML. Bom, os links são recursos definidos na web porque eles permitem que você mova de uma página web para outra, habilitando isso dentro do navegador. Então você tem aí links para outro site, você tem link de uma página para outra do mesmo site, você tem link de uma parte do site para uma outra parte dentro do mesmo site, você tem o link que abre uma nova janela no navegador e você também tem link que inicia aí a abertura de um e-mail, que é através do Mailton, que a gente vai ver aqui mais na frente. Bom, continuando ainda, a gente tem uma estrutura, a sintaxe da tag link, ela é um pouquinho diferente das outras, ela tem alguns atributos que vão dentro da tag de abertura. Então, quando a gente vai escrever uma tag, a gente abre ela, né, o sinal de menor, a gente abre, coloca a letrinha A e fecha ela. Porém, a gente tem aqui dentro o href, né, que é o H, o R, o E e o F, igual, abre e fecha aspas duplas, e aqui dentro vai o link para onde você quer mandar quando a pessoa clicar no botãozinho, clicar no link. Então, essa é a sintaxe, grava bem isso. Abertura, href, igual, abre aspas duplas, aqui dentro você coloca o link, fechou essa primeira tag, coloca o nome que você quer que vai aparecer no navegador e em seguida você fecha a tag do elemento A dentro do HTML. Você tem a tag de abertura e a tag de fechamento. E no seu navegador, a representação vai ser dessa forma aqui. Essa é a simples representação. Note que aqui a gente colocamos o texto IMDb. Nós estamos seguindo exatamente aqui como está no livro. E ele vai representar dessa forma. Então, o texto entre a tag de abertura e a tag de fechamento é conhecido como texto de link. Tá? É onde possivelmente o texto de link deve explicar onde o visitante vai clicar. Então, é esse texto aqui. Então, por isso que você não coloca nome, por exemplo, link 1, link 2. Não, você coloca um texto intuitivo que leva o cliente a clicar e saber para onde que ele está indo. Ok? Bom, por exemplo, você vai escrever lugares para ficar. Não vai. Né? Eu estou dando um exemplo aqui do livro. Vamos supor que você queira escrever um local para a pessoa viajar. Você vai escrever assim, lugares para ficar? Não, você pode colocar algo mais específico, como hotéis em Nova York. Então, em se tratando de link, você tem que ser bem específico para que a pessoa clique com mais tranquilidade e ela entenda o que você está querendo dizer no seu site. Tá? Bom, estudando ainda a tag dentro do HTML, essa aqui é a tag de abertura, né, que representa aí o link. E aqui a gente fez um código para a gente ver como que isso vai ficar no navegador. Então, criei aqui em cima um parágrafo, tá? Não se preocupe aí com os nomes, a maioria deles estão em inglês, porque o livro ele é todo em inglês. E eu já falei para você em aulas anteriores, se ambiente com conteúdo em inglês, porque programação, para você se tornar um programador cada vez melhor, você precisa entender um pouquinho que seja de inglês, ok? Então, às vezes vai vir algum exemplo em inglês, eu vou manter assim mesmo, tá? Um ou outro eu vou traduzir. Bom, então tem uma tag de abertura aqui de parágrafo e ela está fechando aqui embaixo. Dentro dela eu coloquei uma lista, que a gente já aprendeu em aula na aula anterior. E dentro da lista nós temos o item de lista. E dentro do item de lista nós colocamos um link. Isso aqui geralmente é feito para você criar um menu no seu site. Tá? Bom, aqui nós temos a tag de abertura do link, que é o A. O href. Aqui nós temos o link propriamente dito, e depois nós temos o fechamento.
Aqui teve até um errinho aqui nesse primeiro exemplo, que ele está fora das aspas duplas. Se você ver aqui, ó, ele está até fora das aspas duplas. Mas no exemplo aqui seguinte, ele está dentro das aspas duplas, ok? E depois que eu fecho a primeira tag de abertura, eu coloco o nome do link, que é o que eu quero representar. E depois que eu fecho a minha tag de fechamento, aqui no caso do elemento A, que é o elemento link. E depois eu fechei aqui o meu item de lista. Eu só coloquei aqui dentro do item de lista, dentro da UL, dentro do parágrafo, para ele ficar bem representado. Mas você pode praticar aí criando apenas o link, tá? Vou recomendar você assistir às aulas e criar exatamente como está aqui, para você praticar, e se tiver dúvida, você comente aí abaixo para que eu possa te ajudar. Bom, e aqui eu fiz 4 links, e essa aqui é a representação dele. E como toda boa aula de programação requer prática, nós vamos agora para o nosso desenvolvendo a prática. Rapidamente, abra aí a sua pastinha. Eu abri a minha aqui, deixa eu puxar ela para cá. E nós estamos trabalhando agora com links. Então, eu vou colocar aqui 04 links. Bom, dentro dessa pastinha, eu prometi, se eu não me engano, na aula anterior, ou nas aulas anteriores, que eu já ia instalar uma IDE e trabalhar aqui com uma IDE. Mas eu achei melhor a gente continuar aqui, como está bem simples ainda as aulas, vamos continuar com o bloco de notas. Porque se eu for instalar uma IDE, você pode ter dúvida, porque as IDEs, né, que são os softwares para você fazer programação, para você criar os seus códigos, eles têm alguns recursos que não fazem parte aqui do livro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui e eu vou criar uma aula à parte de uma ferramenta que eu utilizo muito para fazer meus códigos, meus sites, e isso vai facilitar você no decorrer do curso, tá? Então, vou fazer uma aula à parte, uma aula bônus, que vai ser somente sobre a IDE, ok? Bom, então vamos continuar aqui. Eu vou abrir aqui um arquivo novo e eu vou criar aqui um documento TXT. E esse primeiro documento meu aqui, ele vai ser aqui link. Eu posso até, vou deixar hífen mesmo, link para outros sites. Então nós vamos aprender aqui agora como criar link para outros sites. Coloca aí .html no final, para ficar a sua extensãozinha de HTML. Eu vou clicar aqui com direito, e aí eu vou abrir aqui com o meu bloco de notas. Beleza. Aqui dentro agora eu vou criar o meu código HTML, igual está no livro. Então eu vou abrir aqui a abertura de parágrafo. Já vou fechar ele aqui para não ter dúvidas. Bom, aqui dentro eu vou criar uma URL e já vou fechar ela aqui também para não ter dúvidas. Dentro da minha URL eu vou criar aqui um item de lista, um LI. Se você não está entendendo porque que eu estou dando esses espaços aqui, é só para o meu código ficar identado, para ele ficar certinho na hierarquia. Mais um LI aqui e posso fechar. Bom, aqui dentro agora nós vamos trabalhar a tag que é desse capítulo dessa aula. Deixa eu colocar aqui todo o meu... Ver se tem como aumentar aqui, deixa eu ver. Exibir zoom, ampliar contra adição. Então deixa eu ver aqui se vai ficar bacana. Ó, vou aumentar aqui. Bom, vou trabalhar aqui o meu link. Vamos lá. Eu vou abrir aqui a tag de link, que é a tag A. Vou dar um espaço, href. Esse aqui é a propriedade do link. Vou abrir e fechar aspas duplas e vou fechar aqui a minha tag href, a minha tag link. E vou, na verdade, eu fechei aqui a tag de abertura. Agora eu vou fazer a tag de fechamento. Então, olha aqui que interessante. Eu tenho uma tag de abertura. Dentro dessa tag de abertura, eu tenho uma propriedade. Se não tivesse uma propriedade, seria exatamente assim, ó, dessa forma, como as outras tags. Mas a tag link, ela tem uma propriedade dela, que é o link, tá? E aqui dentro, eu tenho o meu primeiro link. Eu vou colocar aqui o nome primeiro. Empire, que é o que está no exemplo, e aqui dentro, esse aqui vai ser o que vai aparecer no navegador. E aqui dentro que eu vou colocar o meu link. Então eu vou colocar um HTTP. É importante os sites eles serem HTTPS, tá? Mas isso a gente vai ver mais no futuro. Mas isso aqui é o protocolo de segurança. HTTP não é seguro, tá? Mas no exemplo do livro está assim, eu vou seguir aqui o exemplo. www.empireonline.com. Esse aqui é o meu primeiro link. Eu vou dar um Ctrl+S para salvar e vamos ver como que vai ficar esse link no meu navegador.
Vou clicar aqui. Vou dar dar um clique com o mouse aqui, abrir no Google. Ó, abri ele aqui e olha que bacaninha como é que ele abriu aqui para mim. O meu primeiro linkzinho aí criado já. Se eu clicar nele, ele vai me direcionar para aquela página. Eu vou clicar nele. Ó, ele abriu aqui o site ali da página em questão, que é o Empire, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou criar os meus outros links. Então, eu vou copiar toda essa estruturazinha aqui do LI, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V e Ctrl+V. E aqui eu vou dar um tabzinho, só para ele identar o código, para ficar bem alinhadinho. E aí eu tenho depois aqui, dentro aqui, eu tenho outro link. Essa estrutura aqui, ela vai praticamente ser repetida, que é o http://www, aqui o nome do site, .com, o que pode variar aqui é o .br ou .net. Bom, isso aqui vai variar, eu já vou trocar aqui. O próximo site que eu vou direcionar é o Metacritic, como está no exemplo. Já vou colocar também o desse aqui, que vai ser o Rotten Tomatoes, né? Acho que é Tomatoes a pronúncia de tomates. Aqui vai ser o Variety. Só vou mudar aqui os nomes, né? Aqui vai ser Metacritic. Aqui vai ser o meu Rotten Tomatoes. E aqui vai ser o Variety. O Ctrl S para salvar. Vou vir aqui, vou atualizar aqui o meu navegador. E olha que bacana. Agora eu tenho um menuzinho informando para o meu usuário que entrou no meu site que ele tem aqui os botões para seguir os links. Vou clicar nesse segundo aqui. Olha, ele abriu aqui. Vou voltar aqui no navegador. Vou clicar no terceiro. Ele pode estar demorando um pouquinho para abrir, porque isso já não tem nada a ver com o nosso projeto. Isso tem a ver com o servidor onde está esse site que a gente está entrando nele. Como ele está demorando muito, eu não vou aguardar não. Vou voltar aqui e vou clicar no quarto aqui, no último. Bom, vamos ver para onde que ele vai mandar aqui. Olha, ele já mandou aqui, abriu o outro site. Beleza. Então a gente aprendeu aqui a criar links para outros sites, tá? Pratique aí, que a gente já vai aprender outra variação agora. Bom, nessa parte aqui, nós vamos aprender a criar link para outras páginas do mesmo site. Bom, quando você está criando um site, geralmente ele vai ter mais páginas no mesmo domínio. O que seria mais página? Bom, você já deve ter visitado um site que ele tem a página sobre, a página institucional, a página contato. E seguindo um exemplo aqui do livro, nós temos aqui um menuzinho criado. A representação do navegador dele vai ser dessa forma aqui. À medida que você cria um site e você tem várias páginas dentro dele, você tem que ter um menu indicando para quem vai entrar no seu site, clicar nesses links para visitar essas páginas. E um detalhe importante é que quando você tem as páginas dentro do mesmo site, várias páginas indicando dentro do mesmo site, você não precisa colocar aqui, por exemplo, o https o nome do site .com.br ou .com, tá? Você só coloca o nome da página e a extensão. No caso aqui é HTML, então index HTML, sobre HTML, por aí vai. Você não precisa indicar daquela outra forma que a gente viu no exemplo anterior. Para isso, a gente vai para o nosso desenvolvendo a prática. Abra sua pastinha aí. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos copiar esse aqui, Ctrl C e Ctrl V para colar ele. E aqui nós vamos colocar aqui links para outras páginas, mesmo site. E aqui eu vou
Vou clicar aqui para abrir com o meu bloco de notas. Vou aproveitar essa estrutura aqui. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui para aumentar. Só que agora eu vou colocar o meu href indicando dentro da mesma do mesmo site. Eu vou jogar somente para os links do mesmo site. Então, o primeiro link meu aqui, acabei apagando com aspas duplas. O meu primeiro link aqui vai ser para minha index.html. Já vou explicar já o que significa essa index aqui. Porque que a página raiz do site, né, quando você abre um site, ele vai logo para o domínio. Né? Você abre um site, ele vai, por exemplo, www.qualquercoisa.com.br. Esse .qualquercoisa.com.br é a página raiz, é o index. Os servidores reconhecem o index como a página principal, tá? Mas eu já mostro isso mais para frente aqui. Bom, aqui vai ser o inicial. Aqui nós vamos ter uma página falando sobre a empresa, né? Nós vamos ter uma página, aqui está movies, porque a gente está falando aqui de uma página que fala sobre cinema, sobre filmes. Bom, eu vou ter aqui um sobre.html. Aqui eu vou ter uma página movies.html e eu vou ter uma página contato.html. Ctrl S para salvar. Eu vou dar 2 cliques nele aqui para ele abrir para mim. Bom, ele abriu aqui. E aqui nós temos a inicial, a sobre, a movies e a contato. Porém, se eu clicar em algum desses links aqui, eu não tenho as outras páginas. Por exemplo, se eu clicar aqui na página contato, ó, ele vai dar um erro, porque eu não tenho a página contato. Eu vou criar essa página contato aqui para representar para você entender aqui melhor como é que vai funcionar isso. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, vou criar aqui o nome de contato, porque ele está na mesma pasta, está na mesma raiz da minha página principal, tá? Que no caso a página que eu estou executando é essa aqui. O contato está na mesma pasta. Eu vou abrir ela aqui e vou escrever aqui contato. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou fechar aqui e vou voltar lá no meu navegador e vou atualizar o nosso site. Bom, agora se eu clicar na página contato, olha só que legal, ele abriu para mim a página contato, porque eles estão na mesma raiz, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para você que nós temos uma hierarquia de raízes de pasta, de diretórios, dentro do servidor, dentro do seu site, ok? Dentro do site, melhor dizendo. Do servidor também tem, mas a gente vai falar do site. Bom, e com isso a gente fechou aí, então, o link para outras páginas no mesmo site. Basta você ir criando as páginas, criando os links, à medida que você vai clicando. Eu poderia ter aqui no link, na página contato, um link para voltar para a página principal. Eu poderia ter isso, tá? Para ficar navegando entre as páginas. Bom, vamos para o próximo aprendizagem então. Essa parte aqui ele é um pouquinho mais teórica, mas eu preciso falar com você de forma bem calma, bem tranquila, para você entender aí como é que funciona a estrutura de diretório. Quando você estiver criando aí o seu site, seus projetos, você passar por essa aula aqui, você vai entender tudinho que você vai precisar fazer. Bom, em sites maiores, é uma boa ideia organizar o seu código colocando a página para cada seção diferente do site em uma nova pasta. Pastas em um site, às vezes, são referidas como diretórios. Então, cada uma pastinha dessa aqui é um diretório. E aí a gente tem as hierarquias, tá? Aqui a gente tem a parent, que é essa pasta aqui, example arts. Tá tudo junto o nome, tá? Você vê que não tem separação por espaço, não tem acento, não tem caracteres especiais em nome de pastas e em nome de arquivos, tá? Você que está criando o site agora, aprendendo a mexer a trabalhar com HTML, CSS, entenda isso, tá? Não se utiliza caracteres especiais em nome de pastas e em nome de arquivos. Bom, então nós temos aqui a pasta parent, tá? Que é onde está o nosso arquivo principal aqui de abertura do nosso site, que é o index.html. E aí a gente tem uma estrutura de hierarquia aqui de outras pastas, uma dentro das outras, tá?
uma dentro das outras. Você pode notar aqui que nós temos, dentro da parent, nós temos aqui como dizendo assim, que nós temos páginas que são dependentes dessa pasta aqui, os diretórios, porque eles estão dentro desse diretório. Então nós vamos ter que fazer o que? Nós vamos ter que referenciar esse diretório quando for criar link. Você já vai ver já no exemplo. E nós temos também pastas filhas, né? Nós temos aqui filha. Por quê? Porque essa não está dentro aqui desses diretórios, mas ela é filha da pasta que é um diretório, né? Nós temos aqui a exemplo artes. Dentro da exemplo artes, nós temos uma outra pasta chamada music, nós temos uma outra pasta chamada theater, eu acho que é o nome correto. E dentro da exemplo artes, nós temos também pasta imagem, nós temos a pasta movie. Dentro da movie, nós temos cinema, nós temos DVD. Ou seja, nós temos um grau de hierarquia aqui que mostra que uma pasta dentro da outra, ela tem que ser chamada o seu respectivo caminho. Tá? Então, no diagrama aí a gente vê uma estrutura de pasta de uma listagem de, por exemplo, um site de cinema, tá? Que chama Exemplo Arts. Então, a pasta de nível superior, que é essa pasta aqui, ela é a pasta chamada pasta raiz. E a pasta raiz ela contém todos os outros arquivos e pastas do seu site. E cada seção do site é colocado numa pasta separada. Então, nós temos aqui a seção imagens, movies, music e theater. Eu acho que é theater, de teatro, tá? O nome não importa tanto agora, só para você entender que ela é uma pasta, um diretório da pasta Example Arts, ok? Bom, os relacionamentos entre os arquivos e as pastas de um site, ele é descrito na mesma terminologia como uma árvore genealógica, como se fosse aqui uma árvore genealógica. Nós temos os pais, né, nós temos os avós, nós temos aqui grandchild, deixa eu ver a tradução disso daqui. É neto, eu não sabia a tradução eu achava que neto era nephews, não sabia que era grandchild, né, grandchild, grandparents. Bom, então nós temos aqui como se fosse uma hierarquia, tá? De árvore genealógica mesmo, dentro do seu site, ok? Bom, a página inicial é a página principal. Essa aqui, ó, a index. A maioria dos servidores na web são configuradas para retornar essa página aqui como a página principal do seu site, tá? E aí a gente vai ter alguns exemplos aí mais para frente, no decorrer do curso. Mas, por exemplo, quando você digita um site, vamos lá, um site conhecido, colocar spotify.com. O spotify.com, ele tem uma pasta, um arquivo index, só que o navegador, ele já reconhece aquilo como o site principal, então vai mostrar para você somente spotify.com. Ele não vai mostrar o index, não tem necessidade, porque ele já reconhece, tá? E cada pasta também pode ter o seu index. Cada diretório, né, aqui dentro pode ter o seu index. Por exemplo, o cinema tem o seu index. O DVD aqui tem o seu index. No caso aqui, dessa estrutura que eu estou mostrando para você, cada subdiretório pode ter também o seu index, tá? Seria a página principal de cada subdiretório. Isso é importante você saber, tá? Bom, mas o que eu tenho que passar para você aqui, para você não... Ah, tá. Outra situação a URL do seu site, né? O URL é Uniform Localizator, não, Locator, Uniform Locator Resource, tá? Uniform, deixa eu ver se tem como até escrever isso aqui. Cadê? Ah, não tem aqui a ferramenta de escrever. Na caneta não dá para escrever. Bom, mas é Uniform Locator Resource. O que é isso? É um localizador, tá, de recursos uniformes. Essa é a tradução literal, que é o URL, que é o www.exemploarts.com, por exemplo, que é o nome desse site aqui. Então, a URL
quando você está na raiz, você não precisa colocar o index.html, que o servidor já vai reconhecer isso. Porém, quando você vai entrar num subdiretório, por exemplo, eu quero entrar no cinema. Eu estou aqui no exemplo arts.com, né, .com, e eu quero entrar aqui no cinema. Na URL, eu vou ter que direcionar essa pasta. Então, eu vou colocar exemploarts.com/cinema, e aí ele já vai pegar o index aqui HTML. Eu posso escrever o index HTML? Eu posso, mas não tem necessidade, porque a maioria dos servidores reconhece. Então é importante que você saiba disso, que você tem que referenciar no seu navegador, né, a URL do site. Ok? Bom, é um pouquinho teórico, mas a gente tem que ver isso porque é de suma importância. Bom, aqui nós temos as URLs relativas. O que seriam as URLs relativas? Nós temos alguns tipos delas aqui. Então, quando eu tenho um site que está um arquivo de site que está na mesma pasta, né, aqui no same folder, mesma pasta, eu não preciso colocar o www.com e alguma coisa. Não preciso. Por quê? Porque eles estão na mesma pasta. No exemplo anterior, eu mostrei isso para você. Eu criei um arquivo contato e a gente clicou no link e foi direto para ele. Então você não tem essa necessidade, tá? Na pasta filha, tá? Na child folder, você precisa referenciar. Então, por exemplo, eu quero entrar num arquivo que está dentro de uma pasta. Então eu tenho que colocar, por exemplo, aqui music e aqui o nome do arquivo .html, tá? Aqui o link dessa forma, quando ele está dentro da mesma pasta. Quando ele está numa pasta neta, né? Uma pasta lá no finalzinho, né? Filho do meu filho. Então eu tenho que referenciar primeiro a pasta filho, depois a pasta neto e depois o arquivo. Ok? Quando eu estou numa pasta pai, então eu estou num arquivo e eu quero que ele retorne. Eu quero que ele volte para a pasta pai, a pasta raiz. Eu coloco ponto barra. Essa é a representação. E quando eu quero voltar para uma pasta avô, eu sou neto, eu quero voltar para a minha pasta do meu avô, né? Uma representação genealógica aqui que a gente está fazendo. Então é ponto barra e o nome do arquivo. É dessa forma, tá? Deixa eu voltar aqui novamente. Então, por exemplo, eu estou aqui na pasta move, eu quero voltar para example, eu estou nesse arquivo aqui, index, por exemplo, ou listing, ou reviews, eu tenho que colocar ponto barra e o nome da pasta, o nome da pasta que eu quero retornar. No caso aqui eu estou na move, então eu coloco ponto barra e eu volto. Se eu tiver aqui na pasta DVD, que eu estou dentro da... Deixa eu ver se tem alguma mais interna aqui. É isso mesmo, na DVD, então eu tenho que colocar ponto barra, ele volta para move, ponto barra, ele volta para example arts. Ok? Parece um pouco confuso, mas não é. Isso aqui é bom na prática, né? É bom na prática. A gente vai ver isso mais para frente, mas você precisa entender que existe essa hierarquia de pastas. Ok? Bom, se ficou alguma dúvida, comente aí abaixo para a gente prosseguir aqui. Bom, a gente tem e-mail links, que são links que são mandados diretamente para o e-mail. Então você pode criar aí no seu site um link que a pessoa clica e já vai abrir um software de e-mail, onde ela já vai poder mandar um e-mail para você. Então vamos fazer isso aí na prática. Vamos lá. Abra aí sua pastinha do curso. Vamos abrir aqui um arquivo novo. E aqui nós vamos colocar e-mail, minúsculo, né? E-mail links. .html já. E aqui nós vamos editar ele com o nosso bloco de notas. Bom, seguindo aí o exemplo do curso, do livro, vou aumentar aqui. Nós vamos abrir aqui um A minúsculo, href igual, abre e fecha aspas duplas, e já vou fechar aqui o meu A para não ter erro. Bom, aqui no meu href, nós vamos colocar aqui um Mailton, dois pontos. Essa é a sintaxe para você colocar link para mandar e-mail. E aqui eu coloco o e-mail. Então, vou colocar o e-mail aqui,
curso do livro @gmail.com. E aqui eu vou escrever e-mail do curso do livro. Ctrl S para salvar. Simples, né? Coloquei só um link. Vamos executar esse arquivo. E aqui ele criou um link para mim. Se você perceber, aqui embaixo, ó, no navegador, quando eu posicionar o mouse sobre o link, ele vai aparecer aqui para mim aonde que vai mandar esse link. Ó, vou posicionar e lá embaixo aparece. Tá, até escrevi errado aqui. É curso do livro. Ctrl S para salvar. Vou atualizar o navegador. Bom, agora ele consertou. Se eu clicar aqui para mandar um e-mail, olha o que vai acontecer. Ele já abriu para mim aqui a minha ferramenta de e-mail para mandar o e-mail. Ele já quer mandar o e-mail, ele já abre direto para você mandar um e-mail. Ok? Eu vou fechar aqui que eu não vou mandar nenhum e-mail. Foi só para mostrar para você. Então é assim que você cria link, né, para e-mail. Bom, vamos para o próximo conteúdo. Bom, quando você for criar também os links no seu site, é importante você colocar links que abram em outra janela, que é o que a gente vai criar agora. Só que é mais importante ainda você, se possível, avisar o seu usuário que quando ele clicar naquele link, vai abrir uma nova janela para ele, tá? Vai abrir uma nova aba no browser. Então, qual que é a diferença desse link aqui que abre uma nova janela ou o link que vai para um site sem abrir uma nova janela? É essa propriedadezinha aqui, que vai dentro da tag de abertura do link, do elemento A, que é o target. O target igual, aí você abre aspas duplas e coloca aqui o blank, tá? O blank, que é essa a características aqui do target. Você tem outras também, tem o new, blank, new, tem algumas outras aqui, eu não me recordo, mas a mais utilizada agora, a mais utilizada em link é essa aqui, que ele abre para você uma nova janela. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso desenvolvendo a prática. Abra aí novamente a pastinha e aqui eu vou copiar e colar esse aqui do link, que eu vou seguir aqui, vou colocar aqui link nova janela e vou aproveitar aqui esse link que a gente estava trabalhando aqui. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou aproveitar, vou tirar aqui o Mailton e aqui eu vou colocar https://www.youtube.com.br. Na verdade é .com YouTube, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o link do canal aqui e vou colocar ele aqui. Bom, copiei o link do canal aqui e eu vou colocar ele aqui, né? Fazer uma propaganda aqui. Esse aqui é o link do canal. Depois aqui da abertura, coloquei o link, o fechamento, eu vou dar um espaço e vou escrever aqui target, tá? Dessa forma aqui, target igual, abro e fecho aspas dupla. E aqui eu vou colocar um underscore ou underline, como você preferir, e vou digitar blank. É blank, né? Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo, é blank. Dessa forma aqui. Ctrl S para salvar. Vou executar esse arquivo. Ele abriu aqui para mim. Só que ele abriu aqui do outro lado da tela. Vou puxar ele para cá. E o link aqui está e-mail do curso do livro, né? Eu vou trocar isso aqui. Eu vou colocar aqui. Abrir canal. Peraí. Abrir canal do YouTube. Em outra aba. Outra janela fica melhor, né? Em outra janela. Ctrl S para salvar. Vou atualizar. Então aqui, ó, abrir canal do YouTube em outra janela. Eu vou até melhorar isso aqui. Eu vou tirar isso em outra janela aqui. Vou colocar depois do fechamento do meu link. Ctrl S para salvar.
Atualizei, para ele ficar pretinho aqui. Abri canal do YouTube em outra janela. Então vou clicar aqui, ele tem que abrir uma nova aba para mim aqui do canal. Cliquei e olha que bacana. Ele abriu uma nova aba, né, representando aí um link de abertura de aba, de janela. Bom, já que a gente aprendeu esse conteúdo, vamos voltar aqui que tem mais coisa para passar para você. E nós temos ainda o link específico para parte da mesma página. O que seria isso? Bom, já está bem adiantado, né? Você já está vendo bastante coisa sobre o link. Aqui nós temos uma estruturazinha HTML e ela vai ser representada dessa forma aqui. Só que o que acontece? Às vezes você quer criar um link não para outra página dentro do seu site, para sua hierarquia de pasta, e nem para outros sites, né? E nem abrindo aba. Você quer criar um link que ele mostre conteúdo dentro do seu site, dentro da mesma página, né? Setores da sua página, que é para o seu usuário ele navegar naquela página, ele não precisar ficar rolando o dedo ali, o mouse, né? Ou o navegador, a barra de rolagem, ele pode ir clicando nos links e ir vendo o conteúdo dentro do site. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Nós vamos criar aqui links para seções específicas dentro do nosso site. Eu vou mostrar para você o funcionamento disso. Então, para isso, a gente vai no nosso desenvolvendo a prática. Abra aí a sua pastinha, vamos lá, arquivo novo, documento de texto, e coloca aí link específico, sem acento, tá? .html. Bom, nós vamos editar esse link específico e nós vamos fazer igual está o exemplo no livro. Então, eu vou criar aqui primeiro um H1 e vou fechar aqui esse H1 barra H1. Dentro desse H1 nós vamos ter aqui o filme making terms. Bom, tem uma novidade aqui que é um atributo que você vai usar nos links, que é para poder fazer a navegação dentro da página. Então eu vou criar aqui tudo primeiro, depois a gente vem com os atributos que eu acho que vai ficar mais fácil para você entender, tá? Eu quero que seja uma forma que fique bem tranquilo o seu entendimento. Então vou começar a criar aqui os meus links. Vamos o href, fecho aqui, já vou fechar também a minha tag. Aqui dentro vai ser ao invés de eu fazer qualquer coisa aqui, como eu vou ter mais link, vai ser um menuzinho, eu vou copiar essa estruturazinha, 2, 3, que eu vou ter 3 estruturas. Bom, aqui dentro vai ser o arc shot. Isso aqui é texto do livro, tá, gente? Eu só estou replicando isso para ficar parecido com o exemplo, ok? Bom, e aqui nos links ele colocou uns BRzinhos, eu vou colocar aqui uns BRs também, que é quebra de linha, para ter uma quebra de linha entre os links. Aqui ele até colocou 2, beleza, bem bacana. Bom, criei isso aqui, agora eu vou criar aqui um H2 e vou fechar esse H2. Dentro desse H2 aqui, eu não vou colocar nada ainda. E depois do H2 nós vamos ter um parágrafo. E eu vou fechar esse parágrafo. Essa estrutura aqui vai se repetir 3 vezes. Então eu vou copiá-la aqui, 2, 3. Dentro desse primeiro parágrafo, nós vamos ter aqui o arc shot. Vou dar um Ctrl C e vou colar ele aqui. Dentro desse segundo parágrafo, nós vamos ter aqui Ctrl C, Ctrl V. Dentro do terceiro parágrafo, nós vamos ter aqui um Ctrl C e um Ctrl V. Perdão, parágrafo não, H2. E esses parágrafos aqui, ele tem um conteúdo que vem lá do site, só que eu vou preencher isso aqui com outro conteúdo. E eu vou pedir para você fazer assim, ó. Abra aí o seu navegador, tá? Abra aí uma aba qualquer, eu vou fechar essa aqui. Vou abrir aqui uma aba e digite aí Lorem Ipsum. Só digite isso. Vai abrir esse primeiro texto, esse primeiro site aí do Google. Clica nele. Isso aqui é um site gerador de texto para você trabalhar aí, para você aperfeiçoar, ok? Eu vou copiar aqui todo esse texto, vou dar um Ctrl C nele,
Vou abrir aqui o nosso bloco de notas e vou dar um Ctrl V aqui. Vou dar um Ctrl V aqui também dentro desse parágrafo. Note que ele jogou para o lado aqui, porque é bastante texto. E eu estou jogando ele todo dentro do parágrafo, tá? Ok. Opa, deixa eu vir aqui. E no final aqui eu vou ter que dar um Enter, eu vou ter que descer. Bom, beleza. Então eu coloquei aqui os textos dentro do parágrafo. Deixa eu quebrar ele aqui para ver se fica melhor a visualização. Não se preocupe não, tá? Isso aqui é só para fim didático. Se cortou ali um texto, não tem problema. É só para a gente conseguir visualizar isso aqui no bloco de notas, sem precisar ficar arrastando para o lado. Que é um texto muito grande. Então preciso só ir cortando ele aqui. Bacana. Cortar esse aqui também. Para dar o efeito que eu quero mostrar para você na navegação dentro da mesma página. Como que a gente faz isso? Bom, agora eu acho que está tudo aqui, então eu tenho os parágrafos. Deixa eu diminuir agora, porque ficou grande. Bom, eu tenho um parágrafo abrindo aqui e ele está fechando aqui. O outro parágrafo abrindo aqui e ele está fechando aqui. E aqui o outro parágrafo e aqui o fechamento. Bom, no fechamento do último parágrafo, nós vamos ter aqui um parágrafo também. Eu vou fechar ele aqui. Só que dentro desse parágrafo aqui, nós vamos ter um href. Então, vou abrir aqui um A, href, igual, abre e fecho aspas duplas, fecho, e vou fechar aqui o meu Azinho. E aqui dentro, nós vamos ter um top, um textinho. Bom, não está pronto ainda, mas a nossa estrutura aqui para navegação de link na mesma página já está pronta. Então, vou dar um Ctrl S aqui, vou executar esse arquivo. Abra aí sua pastinha, link específico, vou executar ele aqui. Bom, ele abriu aqui. Então, olha aí, ó. Nós temos 3 links, 3 conteúdos, e eu quero navegar entre esses conteúdos apenas acionando o link. E aqui eu tenho o top. O que vai acontecer aqui? Eu preciso utilizar algumas propriedades. Deixa eu até puxar essa página para destacar ela aqui. Eu preciso utilizar aqui algumas propriedades do link para poder conseguir navegar dentro da mesma página. E como que eu faço isso? Bom, cada link vai chamar um ID. ID é a propriedade que a gente vai utilizar na tag para poder chamar o link correspondente. Então vamos lá para ficar mais visual. O meu H1 vai ter um ID, que é uma identidade, tá? Um ID igual, abre e fecha aspas duplas, e vou chamar ele de top. Esse é o ID do meu H1. Agora eu quero criar um link que mande para o meu ID top. Como que eu faço isso? Bom, eu sei que eu criei um link aqui embaixo, tá? Isso é uma propriedade dos links, tá? E no href aqui eu não coloquei nada. O que eu devo colocar aqui dentro do href para ele vir aqui para o top? Para ele mostrar a página lá a partir de cima, a partir do topo, né? Que eu botei o ID lá em cima, mas eu poderia colocar em qualquer lugar. Eu tenho que vir aqui no href, colocar o sinal de tralha, tá? Jogo da velha, e colocar o mesmo nome que eu coloquei no ID, top. Então eu estou falando o que para o meu navegador? Olha, quando você clicar no link que é href, jogo da velha ou tralha, né? Top, eu quero que ele busque o ID com o nome top. Qual que é o ID com o nome top? O ID com o nome top é o do meu H1, então ele está aqui em cima. Bom, vamos ver o que acontece. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Eu vou atualizar. Como eu estou numa página que não tem barra de rolagem, ele não vai acontecer nada não. Ele vai ficar aqui. Ele só mudou aqui na minha URL, tá? Na minha barra de navegação. Ele acrescentou o top aqui. Mas de fato ele não aconteceu nada. Então vou apertar aqui um F12 para diminuir esse conteúdo e eu ter aqui a minha barra de rolagem, ok? Então vou voltar aqui na minha barra de rolagem e eu vou clicar aqui agora em top. E olha só que interessante.
Note que a minha barra de rolagem subiu. Ó, ele subiu. Eu voltei para o topo, tá? Simplesmente referenciando aqui o link. E eu posso fazer a mesma coisa agora nas seções do meu site. Eu posso criar o link está aqui no menu, e eu quero navegar por cada seção do meu site. Então, como que eu faço isso? Bom, vou voltar aqui e eu vou criar aqui, dentro dos meus links, eu vou criar o link que eu quero chamar. Então, primeiro aqui eu vou botar tralha, eu vou botar arc. O segundo eu vou botar tralha e eu vou colocar inter. Eu vou abreviar os nomes, tá? Para ficar mais fácil. E aqui eu vou botar tralha pro. Nesse primeiro aqui, eu vou pegar esse cabeçalho, esse H2, e vou dar um ID para ele igual. E o primeiro eu vou chamar de arc. O nome tem que ser o mesmo do nome do ID, senão não vai dar o mesmo resultado. Ok? Você não vai conseguir aí essa ação dentro do seu navegador. Aqui eu vou colocar um ID e vai ser o segundo é o Inter e o terceiro é o Pro. ID igual, abre e fecha aspas duplas, e aqui vai ser o Pro. Ctrl S para salvar. Eu venho aqui e vou atualizar meu navegador. E agora, se eu quiser ir lá nesse Prolog aqui, Prolog, sei lá como é que é o nome disso, mas se eu quiser navegar até ele, basta eu clicar aqui no meu link. E olha só, ele já vem para mim aqui. E aqui eu posso clicar e voltar para o topo, para o interlude. Aqui eu volto para o topo e aqui para o ArcShot. Olha só que interessante, ele coloca o ID no topo do meu navegador. Ele chama aonde está o ID e coloca no topo. Ó. Note que o topo é esse texto aqui. Ele está com aqui o ID dele é o ID top, que é o link aqui que está chamando aqui embaixo. Ó. Ele joga lá em cima. Mas se eu clicar aqui, por exemplo, no ArcShot, olha só, ele joga o ArcShot aqui para cima. Se eu clicar no interlude, nesse segundo link, ele joga aqui, e no terceiro, a mesma coisa. Bom, se você tiver alguma dúvida, comente aí abaixo, que eu vou te explicar da melhor maneira possível, ok? Sobre esse conteúdo aqui. Vamos continuar então. Eu acredito que eu passei para você 95, 96% do conteúdo de link. O que vai surgir vai ser no decorrer do curso, principalmente quando nós formos desenvolver alguns projetos, você vai aprender mais coisas sobre links, ok? Mais coisas importantes, mas não tão quanto essas. Você já praticamente desmistificou aí tudo sobre link. E aí eu vou deixar aqui essa tarefinha para você executar. Aqui nós temos bastante link, nós utilizamos aqui H1, H2, parágrafo, link. Isso aqui quebra de página, quebra de linha, tá? Isso aqui vai fazer com que você exercite a programação e você vai começar a testar o que você está aprendendo na aula. Isso é muito importante. Não deixe de fazer esse exemplo, tá? E a dúvida você coloca aí nos comentários. É importante praticar. Programação sem prática, você não consegue ir a lugar algum, você não consegue sair do lugar. Então, para você conseguir assimilar o conteúdo, você tem que praticar. Então, faça agora praticando, ok? Bom, resumindo aí o sumário do nosso quarto capítulo aí, né, do livro Links. Os links são criados usando o elemento A, a gente usou isso bastante. O elemento A usa o atributo href para indicar a página que você está ligando, né, que você está querendo linkar, querendo enviar a pessoa. Se você estiver criando um link para uma página dentro do seu próprio site, é melhor usar os links relativos, em vez de URLs qualificadas. Foi o que a gente já aprendeu também. O URL qualificado é quando vem http, // e o nome, né? A gente usa o link relativo, que é para dentro do nosso site. A gente coloca só o nome da página, porque está dentro do mesmo diretório, tá? Você também pode criar link para abrir programas de e-mail, com o endereço de e-mail no campo para. Foi o que a gente viu aqui também. E você pode usar o atributo ID, que é o que a gente viu agora no finalzinho,
para direcionar elementos dentro de uma página que pode ser vinculado. Ou seja, a gente pode navegar por elementos vinculados dentro da nossa própria página, criando aí, usando aí o elemento, o atributo, melhor dizendo, o atributo ID. Ok? Bom, finalizamos essa parte aqui. Toda quarta-feira, né, nesse primeiro livro, a gente está criando todas as quartas-feiras, mas a gente depois pode mudar. Então, vou deixar aqui que toda quarta-feira tem vídeo novo para você no canal. Peço para que você compartilhe, ajude a divulgar esse trabalho, chame mais pessoas que querem aprender. A ideia é que eu pegue o livro, desmistifique ele todo, tá? Desmistificar o conhecimento ao máximo para que você assimile através de videoaula. Porque muita gente às vezes não gosta de ler livro, mas com videoaula consegue compreender, entende o conteúdo, consegue praticar e aprende. E o meu intuito aqui é te ensinar, para que você aprenda com esse conteúdo retirado dos livros, ok? Bom, forte abraço e vejo você aí na próxima videoaula.